Olá, Isis Vieira aqui, tudo bem? Vamos para mais uma aula do módulo do Primeiros Passos. Qual a diferença entre prolabore, salário e distribuição de lucros? Há uma diferença na remuneração dos sócios, sócios administradores e a remuneração dos funcionários. Eles exercem funções diferentes e devem ser remunerados de forma diferente. Vamos conhecer cada uma delas? O que é prolabore? O prolabore trata-se de um pagamento pelo trabalho de um sócio administrador. É comum que sócios administradores deem duro no dia a dia das empresas e normalmente são os primeiros a entrar e os últimos a sair do expediente. Eles precisam ser remunerados por esse trabalho. É aí que entra o prolabore, é a recompensa por estar ativamente trabalhando nos negócios. Além do prolabore, o sócio pode ser remunerado de outras formas, como através de distribuição de lucros. É possível ser sócio e não receber prolabore? Sim. O prolabore é recompensa do sócio que trabalha ativamente na administração da empresa em que ele faz parte da sociedade. Os demais sócios que participaram do capital social da empresa e não trabalham ativamente nesse negócio não recebem prolabore, mas têm direito a receber distribuição de lucros, caso a empresa tenha lucro e decida distribuir lucros para os seus sócios. Qual a diferença entre o prolabore e o salário? Bem, a principal diferença está nos direitos trabalhistas como férias, 13º, FGTS, entre outros, que incidem de forma obrigatória sobre o salário de um funcionário de acordo com a CLT e que normalmente não incidem sobre o prolabore. Sobre o prolabore, há incidência de INSS, de imposto de renda, dependendo da faixa de valor, conforme a tabela progressiva de alíquotas de imposto de renda estabelecida pela Receita Federal. Eu vou deixar aqui no vídeo um link que a Receita Federal disponibiliza, que é muito interessante para você simular o imposto de renda. E é claro que, se for combinado, é possível que um sócio administrador receba direitos trabalhistas como férias, 13º, fundo de garantia, de forma semelhante a um funcionário no regime CLT. Mas o que normalmente ocorre na prática é um aumento no valor do prolabore, para compensar a ausência desses direitos trabalhistas. E com isso, normalmente, o prolabore é mais alto do que o salário de um funcionário no regime CLT. E qual a diferença entre o prolabore e a distribuição de lucros? O prolabore é considerado uma despesa da indústria e, dessa forma, reduz o lucro apurado no período e que poderá ser distribuído aos sócios. A distribuição de lucros é uma forma de remuneração de todos os sócios de uma indústria, inclusive os sócios que não trabalham ativamente no negócio. Há alguns pré-requisitos para que uma indústria faça a distribuição de lucros para os seus sócios. O primeiro pré-requisito é que a empresa tenha lucro e que esse lucro seja apurado no DRE, que é o demonstrativo de resultados do exercício, seguindo as normas contábeis que estarão em vigor. O segundo pré-requisito é que o Conselho da Administração da Indústria decida distribuir os lucros para os sócios e determine o percentual dos lucros que serão distribuídos a eles. Existe um mínimo para o prolabore? Não. Como o prolabore é diferente de um salário perante a lei, não existe um valor mínimo ou máximo para ele, mas é importante definir um valor que seja interessante, se esse sócio for praticar essas retiradas, porque no caso dele retirar esporadicamente, o caixa dessa empresa pode gerar uma desorganização e trabalho extra para o contador. Como calcular o prolabore? O ideal é definir quais são as funções que o sócio administrador irá exercer na empresa e quais serão as suas responsabilidades. Depois, faça uma pesquisa de mercado, veja quanto um funcionário CLT receberia de salário para executar essas funções que serão desempenhadas pelo sócio administrador. Depois dessa pesquisa, defina um valor de prolabore idealmente maior do que o salário do funcionário CLT, para compensar as ausências de benefícios trabalhistas, como férias, 13º e fundo de garantia, mas que não comprometa o caixa da empresa.
E como formalizar o acordo entre os sócios? Depois que você e os demais sócios concordarem com o valor de prolabore, é preciso formalizar um acordo para que ele tenha validade jurídica. É possível fazer essa formalização através de cláusulas no contrato social da sua empresa. Já nos registros contábeis da sua empresa, é importante que o prolabore seja contabilizado como uma despesa administrativa. Como declarar a renda do prolabore? Como é diferente de um salário de um funcionário CLT, o sócio administrador não recebe um olerite informativo. É preciso pedir ao seu contador para emitir uma declaração de prolabore para servir como comprovante de renda e de contribuição para o INSS. Essa aula fica por aqui, eu espero que você tenha aproveitado o conteúdo. Faça um planejamento financeiro e tributário para a sua empresa e identifique as vantagens da escolha do Prolabore em comparação com outras formas de remuneração de sócios. É fundamental que tudo seja acordado com os demais sócios da empresa para evitar desentendimentos futuros e para preservar a saúde financeira da sua fábrica. Até a próxima aula!